segunda série, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Saudades, viu? Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá? Gostaria muito que vocês fizessem anotação como se a gente estivesse na escola, né? Para a gente poder ficar inserido aí no processo de aprendizado, mesmo distante, tá bom? Nós vamos dar continuidade do livro, nós estamos no módulo 10 da frente 1, Independência das 13 colônias, encontra na página 50, 51, 52 e 53 do livro de vocês. E as atividades estão na página 54 e 55, que é o final da explicação, vocês dão uma lidinha no livro, né, e depois fazem as atividades, ok? Então, vamos lá. Processo de independência dos Estados Unidos, conhecida como América do Norte, né? Qual que é o cenário que permeia esse processo de colonização? Eles tinham essa região, a Espanha e Portugal não se interessou por essa América do Norte, ficou só na América Central e na América do Sul. A Inglaterra contestou, né, aí o Tratado de Tordesilhas entre a Espanha e Portugal, e a Inglaterra se favoreceu com essa região que estava fora do tratado. Né? Então, a Inglaterra só colonizou a América do Norte por conta de perseguição religiosa. Né? O objetivo da colonização inglesa foi uma colonização política, vamos dizer assim. Eles não tinham aonde deixar as pessoas que não aceitavam o puritanismo, e aí o que eles fizeram? Eles tiraram essas pessoas da Inglaterra e levaram para suas colônias. Nós vamos perceber esse ideal de fixação quando tem a divisão das colônias em América do Norte e América do Sul, ok? Então, por que a Inglaterra consegue, né, dominar esse cenário aí? Porque ela já tinha passado pela Revolução Inglesa, né, que transformou ela num sistema parlamentarista, ou seja, o rei reina, mas quem governa é o parlamento, né? O rei é uma figura totalmente figurativa, né? Ele é só de representação. A Inglaterra também passa pela Revolução Industrial, ou seja, ela está fortalecida economicamente e ela tem uma burguesia, ela tem uma classe muito atuante, que é a burguesia. Tá? Então, o cenário que permeia o processo de colonização da América do Norte é perseguições religiosas, fortalecimento da monarquia parlamentar e fortalecimento da burguesia e falência do antigo regime. Professor, o que é o antigo regime? O antigo regime significa absolutismo. Então, acabou aquela tradição absolutista, né, centralista de governo, ok? Olha aqui as 13 colônias, então nós percebemos que o processo de colonização foi somente nessa faixa litorânea. Temos umas coisas interessantes aqui, alguns nomes interessantes. Por exemplo, Virgínia, é em homenagem à rainha da Inglaterra, a rainha Virgem, né? A primeira rainha Elizabeth. Nova York é uma homenagem a uma cidade inglesa chamada York, né? Então, eles colocaram o nome de Nova York. Então, nós temos aqui esse processo de colonização. Esse restante que está de verdinho aí, é cenas do nosso próximo capítulo, que é referente à conquista do Oeste. Mas aí a gente vai ver isso depois, ok? Então, a América do Norte é dividida em 13 colônias. Nós temos as colônias do Sul. Vamos ver as características? Olha lá, agrícola, escravocrata, gêneros tropicais, porque o solo era bom. Ele atendia as necessidades da metrópole, então ele dava satisfação para a Inglaterra. O sistema era de plantation, ou grandes extensões territoriais, latifúndio, monocultura, e atendia ao mercado externo. Então, as colônias do Sul, ela tinha uma relação bem atuante com a Inglaterra, porque nós vamos ver que nas colônias do Norte, a relação já é mais distante. Então, eles têm uma certa independência comercial, eles praticam o comércio triangular, né? Que a Nova Inglaterra manda rum para a África, pega escravos, troca por melaço.
Por isso que é chamado de mercado triangular. Se vocês verem no mapa, na página 51, vocês vão ver que forma realmente um triângulo, esse triângulo aí, vamos dizer assim, entre Nova Inglaterra, África e América Central, ok? Então, a agricultura de subsistência, então a agricultura de plantio para alimentação, para o sustento, são divididas em pequenas propriedades, a mão de obra é livre e assalariada. Por quê? Porque a colônia do norte, as colônias do norte, elas têm o ideal de fixação, o povoamento. Eles não têm intenção nenhuma de voltar para a Inglaterra. Por quê? Por causa da perseguição religiosa. Aqui todos são protestantes. Por isso, esse ideal de fixação, ok? Não quero voltar para sofrer perseguição religiosa na Inglaterra, tá? Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763. A França e a Inglaterra vão ser inimigas, né, por muitos anos. Um dos últimos conflitos que elas se envolveram foi na Guerra dos Sete Anos. Anteriormente, elas já tinham a Guerra dos 100 Anos, que durou 116, e assim por diante. A disputa entre as duas foi o interesse pelo domínio comercial de pele e pesca nas regiões, né, que elas dominavam, e também os ingleses desaforados pegaram terras que pertenciam à França, que era parte da Índia e parte do Canadá, ok? Quem saiu vitorioso desse processo, desse conflito, foram os ingleses, e aí que começam os problemas dos colonos norte-americanos. Por quê, gente? Porque é o seguinte, a Inglaterra, ela sabia que ela tinha umas colônias, mas ela não dava muita importância, né? Era uma que a gente chama de negligência salutar. Eu tenho, mas eu não dou muita importância, eu não tenho muita relação. E aí a Inglaterra, após a Guerra de 7 Anos, teve uma dívida muito grande por causa do gasto, né, que ela teve com a guerra. Aí ela lembrou, opa, tem colônias, vou começar a cobrar o quê? Impostos. Então vamos pensar, você acha que esses colonos que viviam na América do Norte já tinham sua independência comercial, sua independência financeira, estavam plantando para o seu sustento, eles iam se importar, eles iam, né, ficar irritados com essa cobrança excessiva de impostos, ok? E a gente vai ver impostos muito engraçados. Por exemplo, a lei do açúcar, que limitava a compra do açúcar à Inglaterra, né? Então, eles tinham que comprar na mão da Inglaterra, principalmente por conta das Índias Ocidentais, que era uma companhia de comércio. Eles não poderiam mais comprar o açúcar mais barato, que a França e a Holanda vendiam. É bem interessante porque a Holanda era uma das produtoras de cana-de-açúcar aqui no Brasil, ela deixa de produzir no Brasil, né, porque ela foi expulsa. Lembra que a gente estudou isso em União Ibérica? Pois é, a Holanda passa a produzir cana-de-açúcar onde? Nas Antilhas, na América Central. Então fica mais barato ainda comprar a cana-de-açúcar dos holandeses, porque está do ladinho ali, América Central para América do Norte, está perto. Então, o frete é muito mais barato. Vamos ter a lei do selo, todos os documentos escritos tinham que ser marcados com selos, então você não tinha o direito nem de mandar uma cartinha para o crush, porque tinha que ter selo. Por que eles queriam controlar? Para saber se os colonos não estavam assim se juntando, tentando fazer um movimento contra a Inglaterra. Então, jornais, revistas, livros, baralhos, cartinha para o crush, receita de bolo para a vizinha, tudo tinha que ser selado, tá? Proibição das relações comerciais com os indígenas, negativo, era proibido a relação com o índio. Ali eles forneciam muitas peles de carnes de animal, tá? O búfalo, principalmente. Controle comercial marítimo, ou seja, agora a Inglaterra passa a controlar tudo que entra na América do Norte. Lei do chá, era um produto muito consumido, né? Porque a maioria do pessoal veio da Inglaterra, então eles queriam preservar alguns costumes na América do Norte utilizando, bebendo chá. E aí eles só poderiam comprar das companhias das Índias Ocidentais. Então isso faz com que os colonos começam a criar uma certa rusga contra a Inglaterra por conta dessa cobrança excessiva de impostos. Outros impostos também que a gente vai ver aqui é a lei do aquartelamento. Os colonos eram obrigados a dar estadia de alimentos para os soldados que estavam vindo da Guerra dos 7 Anos. Então, você estava lá na sua casa de boa e, de repente, batia uma na porta, um soldadinho, falando, ó, quer comida, quer dormir. E você era obrigada a ceder a sua casa para algum 2 ou 3 soldados.
A outra lei também interessante era a Lei Tarrant, que era de controle de vidros, tecidos, tintas e papel. Por que eles controlavam tinta e papel? Para saber se a galera estava escrevendo alguma coisa. Porque tinha a lei do selo, para poder confiscar qualquer coisa que falasse mal da Inglaterra ou que se eles estivessem articulando alguma coisa. Aí começa a surgir os levantes. O primeiro levante foi a lei do selo, por conta da liberdade de expressão, muito pregada pelo John Locke. Né? Ele que tem aquela famosa frase: eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até o final o direito de você dizer as suas palavras. Então, eles utilizaram dos argumentos de John Locke, que é chamado de pai do iluminismo, para contestar a lei do selo. Outra lei também que eles contestaram foram a lei do chá. O que eles fizeram? Eles fizeram a festa do chá, né? Ou a Tea Party. Por que eles fizeram isso? Eles ficaram esperando um carregamento de chá chegar, né? Os índios ficaram lá, tudo bonitinhos, escondidos, né? Eles já sabiam melhor sobre o território. Alguns colonos também se fantasiaram de índios, né? Vamos dizer assim, de fantasia, ficaram esperando esse carregamento de chá chegar, e quando chegou eles derramaram no mar. E aí a Inglaterra não ficou muito feliz com essa situação, não. Por quê? Porque ela perdeu o pagamento dessa entrega, né? Aqui tem uma ilustração da festa do chá, mostrando eles jogando o carregamento todo, o povo ficando feliz, né? Uou, comemorando aqui, e os ingleses vão ficar revoltados com essa situação. Vamos ver como é que vai ser a reação inglesa. Em oposição, né, à festa do chá, o que nós vamos ter aqui? As leis intoleráveis. O que foram as leis intoleráveis? Foram decretos que a Inglaterra fez no parlamento dela em 1774, que determinava o fechamento de todos os portos da cidade de Boston. Enquanto eles não pagassem o prejuízo que eles tiveram com o carregamento de chá, os portos não poderiam funcionar. E isso virou uma perseguição violenta com qualquer pessoa que falasse mal do governo inglês. Então, é o caça-bruxa que vai ter na América do Norte no processo antes da independência, por conta das leis intoleráveis. Tranquilo? Eu espero que vocês estejam caminhando junto comigo. O estupim da crise, igual eu falei para vocês, né? Eles não vão ficar satisfeitos com essa cobrança excessiva de impostos, muito menos com as leis intoleráveis, e aí os colonos, né, pegaram os ideais iluministas, formaram uma frente e estavam em busca dos seus direitos. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. E a parte das colônias do Sul, como é que elas ficaram diante dessa situação? Elas ficaram fazendo as egípcias, né? Por quê? Elas não queriam se envolver diretamente nesse processo, porque a parte, gente, das colônias do Sul, elas eram parceiras da Inglaterra. Então, teoricamente, elas não poderiam ficar contra a Inglaterra, né? Apoiando as colônias do Norte. Então, ela fica blasé, ela fica de lado, tá? Mas depois ela vai se favorecer com o processo de independência, ok? Dentro desse contexto é que nasce a ideia de independência. Aí nasce o sentimento nacionalista, o direito à vida, o direito de cidadania, o direito de ter a propriedade, o direito de comércio. E é aí que o bolo da independência vai criando forma, tá? Eles vão se reunir, vão formar o primeiro Congresso Continental da Filadélfia no ano de 1774. Eles mandaram, de forma bem bonita e democrática, vamos dizer assim, um documento solicitando que todas as leis fossem revogadas. Aí o parlamento inglês leu, riu e falou: não, não aceitamos. Aí eles fizeram um segundo Congresso Continental da Filadélfia, já com adentro de separação. Além de pedir a revogação das leis, eles queriam o quê? Se separar. Agora nós queremos a independência. E aí a gente vai ter um confronto, tá? Foram 2 confrontos quentes de guerra, sob a orientação de George Washington. E aí que eles vão conseguir o seu direito de independência. Ou seja, teve que ter uma guerra para poder conseguir a independência. Então, sob a orientação de George Washington, nós vamos ter aí 2 levantes, tá?
Primeiro, vitória de Saratoga, que eram os colonos vencedores, eles tiveram o apoio da França e da Espanha. Por que eles tiveram o apoio da França? Óbvio, né? Inimiga número um da Inglaterra. Então, a França ia apoiar qualquer pessoa que lutasse contra a Inglaterra, ok? E da Espanha. Por que a Espanha entrou nesse bolo? Por conta do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, pessoal, pegava uma parte da América do Norte. Só que a Espanha também fez a blazer, né? Fez a pêssega. Ela não olhava para a parte da América do Norte. Ela olhava só para a América Central. Mas aí, quando a Inglaterra invadiu, aí ela lembrou que ela tinha terras também na América do Norte, tá? E a Batalha de Working-Tal, que também a Inglaterra perde, e aí ela resolve reconhecer a independência. Essa independência foi publicada pelo Thomas Jefferson no dia 4 de julho de 1776, baseada em princípios iluministas. O que tem que ficar claro aqui que foi um processo de independência que foi conseguido através de guerra, bem diferente do nosso, né? Que depois a gente vai estudar, e que transformou todos os colonos em sentimentalistas, nacionalistas. Isso é bem interessante, porque está enraizado desde o processo de colonização. Eles não vieram para a América do Norte, eles não foram para a América do Norte para explorar, igual foi no Brasil. Eles vieram para fixar. Eles queriam transformar aquela terra. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou construir minha família, minha vida. Então, eles não tinham o ideal de exploração, eles tinham o ideal de fixação, de povoamento. E isso que foi muito importante para esse crescimento do sentimento nacionalista, ok? Aqui nós temos aqui, né, o pessoal aí tocando, comemorando o processo de independência, né, levando em conta que a bandeira, né, são 13 faixas, ou seja, os 13 estados representados aí, né? Igual eu falei para vocês, as colônias do Sul vão levar vantagem nesse processo. Por quê? Porque elas ficaram quietinhas, né? E acabaram conseguindo ser incluídas no processo de independência. Aí, novamente, né, mostrando os colonos, olha aqui, o cara todo, né, imponente, feliz por ter ido para uma guerra que teve um resultado. Perderam-se vidas, mas foi positivo o resultado, conseguiram a independência. Aí a liberdade sendo representada pela mulher por causa da sua capacidade de gerar. Então, sempre a liberdade vai estar apregoada à figura feminina. Então, a liberdade conduz o levante, ou seja, ela que estava à frente desse confronto, ela que estava à frente da guerra de independência. De novo, a liberdade conduz à guerra. Então, sempre representado por figuras femininas, por conta da sua capacidade de gerar, porque gera uma nova vida. Então, reconhecimento da independência dos Estados Unidos ocorreu pela Inglaterra em 1781. A Inglaterra fez uma pirracinha para reconhecer a independência dos Estados Unidos. Mas saiu, isso foi muito bom, que eu falo que o aluno superou o mestre, né? A América do Norte, que era colônia da Inglaterra, hoje é uma das potências mais importantes, né? Do meio comercial, né? A Inglaterra também tem muito destaque econômico, mas os Estados Unidos se sobressaiu após, né, a Primeira Guerra e após a Segunda Guerra, né? Ele chegou como salvador da pátria, né? E isso é interessante a gente fazer essa observação. Aqui a figura do George Washington. E no próximo slide, que é a Declaração da Independência dos Estados Unidos, acho muito bonito alguns artigos, né? Porque a Constituição dos Estados Unidos ela é muito simples, ela tem apenas 2 folhas, né? Ela não é uma Constituição densa, porque a nossa é grande, né? E tem vários artigos que desmerecem o outro, condenam o outro, e a dos Estados Unidos não. Ela é a mesma, né? São 2 coisas que são, até hoje, desde o processo de independência. É a Constituição, que é a mesma, e a moeda também, que é o dólar, é a mesma. Nunca mudou moeda nos Estados Unidos. E nunca foi feita uma outra Constituição. Ela é desde o século XVIII. Então, o que eles preveem aqui? Bom, como ela tem uma influência luminista,
Então, ela deixa muito claro a questão da igualdade, da solidariedade, né, da fraternidade entre as pessoas. E um dos artigos fala que todos os homens nascem iguais, que o seu Criador os donos dos certos direitos inalienáveis, entre os quais da vida, a liberdade e a procura pela felicidade. Que para garantir esses direitos, os homens instituem entre eles governos, cujo justo poder emana do consentimento dos governos, que se um governo, seja qual for a sua forma, chegar a não a reconhecer estes fins, o povo tem o direito de modificá-lo ou aboli-lo e de instituir um novo governo, que fundará sobre tais princípios e que organizará os poderes segundo as formas que lhe parecem mais próprias para garantir a sua segurança e a sua felicidade. Então, baseado em princípios iluministas, ok? Bem bonito isso. Aqui, no dia da assinatura da Constituição, também é uma ilustração, é um painel, né? E como que ficou a América do Norte após o processo de independência? Nós vamos ter aí que os homens se tornaram livres, mas a escravidão continuou na parte das colônias do Sul por mais 100 anos. As mulheres não tinham direito de voto e nem participação política. Os índios, infelizmente, foram exterminados e massacrados por conta da conquista do Oeste, né? Igual eu falei para vocês, que é a parte onde que tinham os índios de pele vermelha, não sobrou ninguém para contar a história, né? As colônias da América do Norte se tornaram federação, então todos os estados têm autonomia comercial e política, então por isso que lá tem alguns estados que têm o direito do camarada portar arma e outros não têm, ou como portar arma e com uma caixa de balas e outro cara só pode portar arma com 6 balas, por conta das leis serem próprias de cada federação. Organizar seus exércitos, entre outros. Não, então, toda atividade comercial, política e social está dentro das leis criadas por federação. Então, por isso que existe apenas uma Constituição, porque como o Estado tem o seu direito de fazer suas próprias leis, a Constituição ela é bem geralzona e aí cada Estado faz a sua lei. A divisão de poderes estabelecidos por Montesquieu, né, que é o lege, que eu gosto de passar aquele esqueminha para vocês, que é o L de legislativo, o E, né, de executivo e o J de judiciário, tá bom? Então, lá é os 3 poderes. O processo de independência dos Estados Unidos irá influenciar diretamente outros movimentos revolucionários, entre eles a Revolução Francesa, e nós vamos também ver a independência das colônias que pertenciam à Espanha, porque nós ainda vamos demorar a entrar no processo de independência, ok? Espero que ficou bem explicadinho para vocês. Anotem se tiverem algumas dúvidas, né? Para a gente poder depois estar partilhando isso. Façam os exercícios, leiam um livro, tá bem tranquilo, né? Volta aqui na aula se tiver alguma dúvida. E espero que vocês consigam aplicar nas atividades, tá bom? Um super beijo e saudades.